abençoados com todas as bênçãos, graça e paz. Ótimo dia a todos. Receba que hoje já é o seu melhor dia. Receba que tudo lhe vai bem. E saiba que Deus tem o controle de todas as coisas na sua vida. Nada é por acaso. Tudo que lhe vem é Deus mesmo que está cuidando de você. E já nesse momento eu declaro aí os olhos do seu entendimento iluminados por Deus. É isso, como escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 17 e verso 18, ele escreveu falando que oro para que Deus mesmo ilumine os olhos do vosso entendimento, para que possais entender qual é a santa e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Receba que os seus olhos já estão iluminados e que você já entenda. Seja bem-vindos todos aqui, por favor, nesse domingo, nessa manhã maravilhosa. Meu nome, Neilton Cardoso. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, aqui da cidade maravilhosa, cidade abençoada por Deus, né? Isso, e bonita por natureza. Como diz aí um poeta aqui da cidade, em uma de suas composições, ele se refere ao Rio de Janeiro como uma cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza, tá bom? Falamos do Evangelho da Graça. Não vamos falar aqui do Rio de Janeiro, apesar de toda essa beleza, vamos falar a respeito do Evangelho da Graça de Deus, Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, e ele deixou para nós escrito aqui nas 14 cartas de Romanos até Hebreus. E o tema de hoje que nós vamos aqui tratar, que nós vamos aqui considerar, é Nova Jerusalém, Novo Pacto. Novo Pacto, Nova Jerusalém. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí por você estar aí nos assistindo, meu irmão, meu amigo Dino Sanner, um prazer tê-lo aqui. Ontem participei, tive a oportunidade de assistir a live ali com o abençoado, uma ministração, um esclarecimento tranquilo, não é isso? Bem proveitoso para a nossa mente, para a nossa vida. Muito obrigado, abençoado, pela sua dedicação, muito obrigado pelo seu zelo, muito obrigado pelo carinho que você tem demonstrado com a palavra do nosso Pai. É isso aí, não é isso? Muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui fazendo a palavra correr e ser glorificada, como disse o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 3:1, não é isso? Que a palavra corra e seja glorificada. Para isso é necessário que nós falemos, é necessário que nós estejamos aqui pregando. Compartilhe a mensagem, por favor. Gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem para que outros também possam ouvir aí nos seus grupos, e também se inscrevam no nosso canal do YouTube. É uma necessidade aí que nós temos para fazer essa palavra correr. Hoje nós não saímos aí de porta em porta, incomodando as pessoas, não. Nós apenas falamos aqui através dessa internet, é isso? E essa palavra está correndo ao mundo. Temos recebido correios aí de várias pessoas, de várias partes. Agradeço a você que tem aí nos passado correios, nos perguntando, falando que está entendendo. Olha, muito obrigado. Receba que Deus mesmo ilumine os olhos do seu entendimento e faça você entender cada vez mais, tá bom? Nova Jerusalém, novo pacto. Na verdade, é o mesmo assunto. Nova Jerusalém e novo pacto é a mesma coisa. Quando nós falamos aqui, vamos falar a respeito da Nova Jerusalém, vamos falar a respeito do novo pacto. O assunto é o mesmo, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, nós cremos que tenha sido o apóstolo Paulo. Eu tinha até uma Bíblia muito antiga, muitos anos atrás, quando eu não era menino ainda, que estava escrito lá no cabeçalho, lá no índice, Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Mas depois de um certo tempo, né, a editora tirou essa inscrição e as pessoas hoje não sabem exatamente quem foi o escritor aos Hebreus. Nós entendemos, nós queremos, por revelação, né, por entendimento, que foi o apóstolo Paulo, mas se não foi ele, foi alguém que o imitava 100%, porque a escrita é idêntica ao apóstolo Paulo. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 12, o verso é o verso 22. Pegue a sua Bíblia, por favor, nos acompanhe, por gentileza, que diz assim o escritor: Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo,
Veja que é do Deus vivo, não é Jesus de Nazaré, é do Cristo ressuscitado, aquele que já havia morrido e havia ressuscitado ao Espírito, a Jerusalém celestial. Veja que Paulo não trata com a Jerusalém terrenal, não, ele trata com a Jerusalém celestial. Preste bem atenção nisso, abençoados. E aos muitos milhares de anjos. Então, veja bem, a interpretação da religião quanto à Nova Jerusalém é quando nós falamos, eu mesmo quando estava na religião e pregava a respeito desse assunto, falava com os meus irmãos a respeito da Nova Jerusalém, a interpretação que se tem é que vai descer uma cidade dos céus de forma visível. Uma cidade mesmo abençoada, com muro, né? Os prédios e tudo mais. Uma cidade visível, no sentido literal da palavra. Quando a religião trata da Nova Jerusalém, o entendimento é que realmente vai descer uma cidade dos céus e pousar aqui no planeta Terra. E isso no sentido literal mesmo, acontecendo mesmo. Só que isso só vai acontecer quando Jesus voltar nas nuvens. Quando Jesus voltar nas nuvens, então essa cidade chamada Nova Jerusalém virá aqui para a terra. Quando acontecer esse grande evento que a religião também está esperando, não se sabe para quando. Então aí teremos, por exemplo, ruas de ouro. Já ouviu falar nisso? Que na Nova Jerusalém, quando ela foi estabelecida aqui na terra, nós andaremos em ruas de ouro. Parece uma coisa absurda, mas eu estava ouvindo um pregador um tempo atrás e ele estava falando que ele estava se admirado, esperando esse grande momento de poder andar nas ruas, olhando, vendo lá as pedras de ouro, as pedras preciosas. E também teremos mar de cristal. Sabe o que é isso? Um mar de cristal, aquela coisa maravilhosa que você vai poder estar ali nadando. Eu espero, né? Se o mar é de cristal. E também vamos ter, segundo a religião, árvores que dão um fruto diferente a cada mês. Cada mês, um fruto diferente na mesma árvore. Ou seja, 12 frutos por ano e frutos diferentes. Essa é a expectativa da religião quanto à Nova Jerusalém. Porque é assim que é ensinado, é assim que é pregado. Agora, a espera por esse dia já passa aí dos 2000 anos. Há mais de 2000 anos que estão se esperando que venha Jesus de Nazaré, que volte nas nuvens, que desça a Nova Jerusalém. Olha, e a pregação que é feita na religião, eu também fazia essa pregação, não é isso? É que já está às portas. Olha, Jesus já está às portas, Nova Jerusalém já está a caminho, está às portas. Olha, e veja bem, é algo que sem sentido, não faz sentido, porque se está às portas, como que já se passaram 2000 anos, um pouquinho mais, e ainda não aconteceu, não veio. Alguma coisa sem sentido, se você parar e for pensar, quando você fala assim para alguém, está às portas, então a expectativa é para rápido, acontecer logo, mas já se passaram mais de 2000 anos. Abençoados, a verdade é que a Nova Jerusalém nada mais como nós já falamos aqui no início, é o pacto da graça, o novo pacto da graça, o pacto que foi estabelecido por Deus, um pacto espiritual para o nosso espírito, que foi estabelecido por Cristo. Ele tirou a lei, estabeleceu o pacto da graça. Isso que é a Nova Jerusalém. Agora, como entender isso? Como explicar isso? Como que nós vamos explicar para os nossos irmãos da religião que estão aí a vida toda esperando uma cidade vindo do céu, é uma coisa visível, explicar que não é visível, é no Espírito, que é o pacto da graça. Porque o próprio João, o apóstolo João, ele viu, João disse ter visto, porque João viu. Olha só, vamos ler aqui o relato de João, quando ele fala do que ele viu, Apocalipse, não é isso? Capítulo 21, começando do verso 1, vamos ler aqui 3 versos, porque que é tão difícil explicar, falar para as pessoas que Jesus já voltou, não é isso? Que as coisas já foram consumadas e que a Jerusalém Celestial nada mais é do que um novo pacto que já foi estabelecido por Cristo. Olha como que é difícil, veja só.
Verso 1, capítulo 21 de Apocalipse. E vi, João, olha que João disse ter visto. E vi um novo céu e uma nova terra. Olha que tremendo. Então ele viu um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, acabaram, tiveram fim. E o mais tremendo de tudo que ele viu aqui no verso 1, o mar já não existe. Olha que tremendo, não é isso? Isso que João viu. E no verso 2, e eu, João, vi, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Olha só que João viu. Adereçada, ou seja, enfeitada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha quanta coisa que João viu. E no verso 3, o último verso, diz assim, ó, e ouvi, agora ele já não viu, ele ouvi uma grande voz do céu que dizia, preste bem atenção no que dizia essa grande voz do céu para João, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, um trato de Deus com os homens, um negócio que veio de Deus para os homens, não dos homens para Deus, não, do próprio Deus para os homens, que diz assim, pois com eles, com os homens, habitará, e eles, os homens, serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, abençoados, veja bem, por que é difícil explicar isso? Porque tem pessoas, muitas, não são poucas, muitas pessoas que pensam, né, que entendem ser uma cidade real. O que João viu aqui, que ele diz aqui, que viu descer a nova Jerusalém, mandada por Deus dos céus. Muitas pessoas pensam que essa cidade é real. Agora, olha, uma coisa que você precisa entender, né, que eu demorei um pouco a entender, é que o que João escreve, quando ele escreveu o Apocalipse, ele escreveu com muita linguagem de figura. Sabe o que é linguagem de figura? Quer dizer que não é real. Nem tudo aqui que ele escreveu aqui, ele está dizendo que realmente seja realidade, seja visto, seja algo que possa ser visto. Não é literal. E veja bem, abençoados, uma coisa que você precisa muito levar em consideração. Precisa considerar, porque senão você vai ser enganado. Precisa entender bem isso aqui, ó. João, estava preso. João estava preso, ele estava exilado, ele estava condenado pelo sistema, pelo governo atual, lá da época dele. Ele estava em exílio, ele não estava passeando, ele não poderia de maneira nenhuma falar claramente o que o anjo passou para ele e disse, João, escreve. Ele teria que escrever, mas sem ser notado pelo governo, para que aquela carta, para que esse escrito chegasse aonde ele queria que chegasse. Então ele usou muita linguagem de figura, linguagem própria lá dos judeus. Você sabe essa coisa que acontece aqui no Brasil, liberdade de expressão? João, de maneira nenhuma, abençoado, ele poderia ter liberdade para se expressar realmente o que ele queria falar. Não poderia, ele estava preso, ele estava exilado. Por isso, ele usou muita linguagem de figura própria lá dos judeus. Olha o que ele disse aqui no verso 1, no primeiro verso. Novo céu, nova terra. Não é literal, vamos aqui entender isso. O que significa novo céu e nova terra? Significa que viria um novo governo, um novo pacto, um pacto para o Espírito. Era isso que João estava passando quando ele disse, ó, vai vir aí um novo céu e a nova terra, ou seja, um novo pacto. O reino é no Espírito, não é físico o que João escreveu, não é visível, não é matéria, porque o reino é espiritual. A religião ela quer ver. Você, quando estava lá na religião, quando eu estava, eu queria ver, porque João viu. João viu, eu também quero ver. Tinha até uma música, né? Eu estava conversando essa semana com a abençoada Angelina Carvalho, lá de Cuiabá, né? Ela me falou que cantava essa música, João viu, né? E a religião, né? Quer ver. Abençoados, o evangelho que Paulo recebeu, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz que não
é por vistas. Esse reino não é por vistas, é por fé. É por fé, aqui ó, no nosso conhecimento. Nada físico, nada visível. Não espere você aqui ver, não, é porque João viu, eu vou ver também. Não, não é isso não, pessoal. O pacto mudou. O nosso caso aqui agora é por fé. E ainda escreveu aqui no finalzinho, o mar já não existe mais. Isso aqui é tremendo, abençoado. Quando ele escreveu, ele viu lá, o mar não existe mais. Qual o sentido figurado desse escrito lá em Apocalipse 21:1? O que ele quis dizer realmente quando ele disse, o mar já não existe mais? O que João quis passar com essa figura? Veja bem, abençoado, você sabe que o mar ele faz divisão entre os povos. Até hoje, né? Os países que não têm fronteira terrestre, eles são divididos pelo mar. Deixa? Agora, então ele diz, o mar que fazia divisão, agora já não faz mais. Todos nós somos um povo só em Cristo, um novo pacto. Não há mais divisão, acabou a divisão. Veja que o que o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Efésios, no capítulo 2, no verso 14, o mar já não existe mais. João estava dizendo que o que dividia já não divide mais. Porque essa era a função do mar, fazer divisão. E Paulo escreveu aqui no capítulo 2 de Efésios, no verso 14, olha o que ele diz. Porque ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? Cristo no nosso espírito, né? O próprio Deus que habita no nosso espírito, não é isso? Ele é a nossa paz. Em outra carta ele diz, justificados em Cristo, estamos em paz com Deus. Ele é a nossa paz. O qual, Cristo, de ambos os povos, tanto dos judeus como dos gentios, fez um povo só. E mais, derrubando, botando no chão a parede de separação que estava aonde? Que estava no meio. Então Paulo agora está dizendo que não há mais separação, que Cristo derrubou a separação. Cristo derrubou o que estava causando a separação entre os povos. Paulo chamou parede de separação. Isso que ele fala aqui, Efésios capítulo 2, verso 14, que a parede de separação foi derrubada. E João falou, o mar já não existe mais. Não é o mesmo? A mesma coisa? Não separa mais. Você lembra de Jesus de Nazaré, quando ele, naquele diálogo, naquele famoso diálogo que ele teve com a mulher samaritana, que ele falou, olha, os judeus vão para o templo, adoram no templo. Os gentios vão para os montes. E o que ele disse? Vem um tempo, vem um dia, e já é agora, porque era naquela geração, onde essa separação entre judeus e gentios iria acabar. Foi o que João escreveu lá no Apocalipse, o mar não separa mais, e Paulo escreveu aqui aos Efésios, o muro já foi derrubado, acabou, abençoado, não existe mais separação. A Nova Jerusalém é o novo pacto. A Nova Jerusalém não é uma cidade física, abençoada. Pense nisso. Não é uma cidade física que vai descer. Olha, é até uma coisa assim, que me desculpe, né, meus irmãos, porque eu também fazia parte disso. É até uma coisa ridícula você esperar que desça do céu uma cidade completa, perfeita e pose exatamente aqui igual uma casa pré-moldada, não é isso? De maneira nenhuma. Mas sim, é uma nova aliança, é o pacto da graça. É isso que João estava passando para aquele povo, que a nova aliança é a nova Jerusalém que desceu do céu e que já foi estabelecido por Deus, que já foi consumado. Acabou, já está aqui ó, na nossa mente. Para João e para Paulo, os apóstolos, Paulo e João, era futuro, porque isso aconteceu, você sabe, ali na cruz, quando Cristo morreu, acabou com a lei, e no ano 70, quando ele derrubou ali o templo e acabou de vez com a separação que havia, aquela que Jesus falou lá para a mulher samaritana, quando vai acontecer, já é agora, quando o templo foi derrubado. Para nós, já estamos aqui no ano de 2023, já é passado, abençoado, já aconteceu, já desceu. O que restou da lei, o que restou lá do templo, foi derrubado. Não há mais separação. A cidade já desceu, já está aqui, o pacto já foi estabelecido, já aconteceu. Isso não vai acontecer mais. É importante que você entenda isso.
que Nova Jerusalém é o pacto da graça. O que João viu descer do céu, e ele relata aqui no verso 3, foi o mesmo que o profeta Jeremias escreveu. Olha como é que é a semelhança das coisas. Nós, quando estávamos com o véu de Moisés, nós não conseguíamos entender essa semelhança. O que João escreveu é o mesmo que Paulo escreveu, foi que o profeta Jeremias escreveu lá no capítulo 31, no verso 31 ao 33. E o apóstolo Paulo, ele repetiu aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 8 ao verso 10, quando ele disse, porém, Hebreus capítulo 8, verso 10, porém as minhas leis no seu entendimento e no seu coração, eu, Deus, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não foi o mesmo que João escreveu? Pois com eles habitarei, eles serão o meu povo e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. É a mesma coisa, abençoado. A mesma coisa que foi determinada para o novo pacto, foi a mesma coisa que João escreveu a respeito da Nova Jerusalém. A cidade santa, a Nova Jerusalém, vista por João, era o novo pacto que Deus prometeu a nosso espírito. É isso que está escrito aqui. Já lá com o profeta Jeremias, que Paulo explicou. Jeremias, depois você lê aí na sua Bíblia, né? Jeremias, capítulo 31, verso 31 ao 33, é o mesmo que Paulo escreveu aos Hebreus, capítulo 8, versículo 8 ao versículo 10, é o mesmo que João escreveu em Apocalipse, capítulo 21, verso 1, 2 e 3, falando da cidade santa, que o discurso é o mesmo, abençoado. Apenas João não poderia usar o mesmo discurso que usou Jeremias e também não poderia usar o mesmo discurso que usou o apóstolo Paulo. Ele teria que falar com a linguagem de figura para não ser interrompido pelo governo e para que a carta chegasse aonde teria que chegar. Um pacto espiritual não é uma cidade real. Não espere você ver descer alguma coisa visível lá do céu, porque não vai. É por fé, é no entendimento, é no conhecimento, não é por vista. Entenda isso, abençoados, não é por vista. Porém, olha só o que ele disse, porém as minhas leis no seu entendimento, no seu conhecimento, não é nos seus olhos naturais. Deus não vai colocar isso nos teus olhos naturais, não, porque os meus filhos vão ver. Não. Os meus filhos vão entender. O pacto é de entendimento, o pacto é de conhecimento. No tempo de Jesus de Nazaré, ele quis explicar muita coisa, não é isso? Mas ele não podia, porque o pacto daquela época era de obras. Mas o pacto da graça, Nova Jerusalém, esse pacto é de conhecimento. Você precisa entender, você precisa conhecer. O apóstolo Paulo, ele também escreveu aqui aos Gálatas, também falou deste pacto, dessa cidade, em alegoria, linguagem de figura. Vamos ler aqui, Gálatas capítulo 4, abra sua Bíblia aí no verso 24. Primeiro é o verso 24. Olha o que disse aqui o apóstolo Paulo. 4:24. O que se entende por alegoria? O apóstolo Paulo falando a respeito do pacto da lei, a respeito do pacto da graça. Porque estes são dois concertos, dois pactos, a lei e a graça. Porque estes são dois concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Olha, falando aqui por linguagem de figura, não é isso? Por alegoria. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém de agora, aquela que já existia lá, terrenal, pois é escrava com os seus filhos. São dois concertos abençoados. Veja bem, dois concertos, dois pactos, duas formas de Deus se relacionar com os homens. O primeiro foi o pacto gerando para a escravidão, o pacto da lei de Moisés, um pacto de maldição e morte, representado aqui por Agar, falando aqui por alegoria, não é isso? A Jerusalém terrenal, atual. E no verso 26, olha o que ele diz aqui, verso 26. Mas a Jerusalém que é de cima, qual é a Jerusalém de cima? A Jerusalém celestial, é livre. Qual o pacto da liberdade? É a graça de Deus, abençoado, a qual é a mãe de todos nós. E no verso 31 ele encerra falando assim, de maneira que, irmãos, a igreja de Cristo, irmãos, somos filhos
não da escrava, não da Jerusalém terrenal. Nós somos filhos da livre, da Jerusalém celestial. Nós não somos da lei, nós somos da graça. Jerusalém celestial, pacto da graça, pacto que gera liberdade, abençoados, de liberdade. Cidade santa que João viu descer do céu. É o pacto da graça, o pacto do Espírito, onde nós estamos em liberdade. Você lembra? Veja bem, Jesus de Nazaré, ele falou a respeito desse reino. Olha o que ele disse aqui, ó. Lucas 17, 20. Ele disse que o reino, a Nova Jerusalém, que é a mesma coisa, não viria de forma visível. Lucas 17, 20. Ele fala assim, ó. Interrogado pelos fariseus, quando prenderam lá Jesus, ele estava sendo interrogado, sobre quando havia de vir o reino de Deus, quando iria descer essa cidade que mais tarde João iria falar. Respondeu-lhes e disse, o reino de Deus, a cidade santa, a Jerusalém celestial, não vem, olha bem, não vem com aparência exterior, não se pode ver, abençoados, é no Espírito, é com o Espírito. O sentido da Nova Jerusalém é espiritual. É tudo no Espírito, abençoado. O Jesus falou, não é com visível aparência. O reino de Deus, ele não vai se manifestar por vista, é por fé, é no Espírito, não é físico. A Nova Jerusalém, que vai descer do céu, que João disse que vai descer, está descendo, não é físico, não é visível, é no Espírito, é algo espiritual. Olha, veja bem, Mateus 24, 35, lá, Jesus de Nazaré, naquele famoso sermão da montanha lá, que ele falou muito a respeito de sua volta, ele disse assim, ó, Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão. Veja bem, primeiro ele disse que o reino não viria com forma física, com forma visível. E agora ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus de Nazaré, não passarão. O mesmo Jesus que em Mateus capítulo 5, verso 18, ele diz assim, ó, até que o céu e a terra passem, olha o que ele disse, o céu e a terra passem, se acabe, tenha fim, não se omitirá nenhum jota, nem um tio da lei de Moisés, sem que tudo seja cumprido. Agora a pergunta é, depois que Jesus falou, você acha que esse céu e terra aqui é alguma coisa física? É alguma coisa que se possa ver? Ele estava falando do planeta Terra, do planeta Cosmos? De maneira nenhuma, abençoado. Isso não pode ser físico. Isso não pode ser o cosmos, terra, planeta, mundo, natural. Não pode. Por quê? Por que não pode? Lá o famoso, lá, o mais sábio, lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 4, ele já dizia, não é isso? Uma geração vai, outra geração vem, e a Terra, o planeta Cosmo, o planeta visível, o que acontece com ele? Permanece para sempre, ou até Jesus voltar, ou até tudo acabar em fogo, como ensina a religião. De maneira nenhuma, abençoados. O que Jesus estava falando ali, céu e terra, é o novo pacto que estava por vir, um novo governo, não é literal. Nova Jerusalém, novo pacto, Nova Jerusalém celestial, o novo pacto do Espírito, que já foi consumado por Cristo ali na cruz, e quando ele derrubou lá o templo e acabou de vez com a lei de Moisés. Não é visível, não pode ser nada visível, abençoado. Porque o pacto é do Espírito, Deus é Espírito. Como você vai querer ver descer do céu alguma coisa visível se o pacto é na mente, é no conhecimento? Não espere ver. Por vista, olha, veja aqui te falar uma coisa, por vista, se você espera, se você vive nessa ilusão, nesse conhecimento, que tem que ser por vista, porque eu tenho que ver, eu tenho que sentir, você vai ser alcançado pelos lobos. Com certeza, com certeza. Olha o que Paulo falou aqui. Vamos ver aqui no livro de Atos. Lucas escreveu aqui uma conversa, um discurso que Paulo fez no capítulo 20. É isso? Ontem o abençoado Dino estava falando a respeito desse texto aqui. Atos capítulo 20, no verso 29, diz assim, ó, porque eu sei isto, diz o apóstolo Paulo,
que depois da minha partida, depois que ele se fosse, depois que ele morresse, entrarão no meio de vós, no meio da igreja, lobos cruéis. Lobos cruéis. Sabe como é que o lobo caça? Ele caça pelo aquilo que ele vê. O lobo tem que ver. Não é isso? E o nosso negócio aqui não é porque vê, abençoado, é pelo que se crê. Que não perdoarão o rebanho. Diz, esses que pregam por vista, não vão poupar o rebanho. De maneira nenhuma. E no verso 30, ele diz assim, ó, e que dentre vós mesmo, do meio de vós, do meio da igreja, olha, isso aqui, esse verso aqui é muito sério. Porque quando Paulo fala igreja, ele fala do meio daqueles que pregam a graça. Daqueles que falam, ó, abençoado, santo, perfeito. São esses que Paulo está falando. Dentre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas. Uma coisa perversa é falar que o reino de Deus é por vista. Quando o próprio Jesus de Nazaré deixou bem claro, não é por vista, é por fé. O reino não vem com aparência, a cidade que vai descer não é por vista, é no entendimento. Pregar que a Nova Jerusalém é uma cidade que vai descer do céu de forma visível é uma coisa perversa que se prega. E contra isso o apóstolo Paulo falou, né? Que homens que falarão coisas perversas. Para quê? Para atrair os discípulos após si. Para que os homens fiquem à mercê desses lobos. Por que, abençoados? Olha, veja bem. Se você pensa que é por vista, você vai estar à mercê desses lobos aí. Olha, vão até te vender um lugar na Cidade Santa. Vão te oferecer um lugar. Olha, você quer morar nessa cidade maravilhosa, porque o relato de João é alguma coisa assim espetacular a respeito dessa cidade, né? Ruas de ouro, quem não quer andar nas ruas de ouro, né? Mar de cristal, e tem aqui uma série de coisas aqui tremendas. E esses homens, eles se tornam corretores dessa cidade e querem vender para a igreja uma vaguinha, um lugar nessa cidade. E de que maneira que você pode ir? Olha, dando dízimo, teve até um aí na televisão, né, um tempo desse, disse, se você não der o dízimo, você não será salvo, porque quem não dá o dízimo é ladrão, e ladrão não entra na Cidade Santa. Abençoado. Por quê? Pensa que é por vista, né? Ofertas, campanhas, vamos fazer uma campanha aqui para alcançar as bênçãos, vamos fazer com um propósito, e tudo é referente a dinheiro, tudo referente à oferta. Aceitar a Jesus para entrar na cidade. Olha, eu tenho visto aí muito discurso, muita pregação, ouvir, né? Abençoados falando assim, se você quer ir para o céu, morar na Cidade Santa, você tem que servir a Jesus aqui nesse mundo para poder ir morar na Cidade Santa. Não existe, olha, me permita aqui falar, eu sei que muitos que estão me ouvindo e vão me ouvir são contrários a isso, mas é o que diz o Evangelho. Aqui não cabe a nossa opinião. Quando nós falamos aqui, nós não emitimos a nossa opinião. É o que está escrito. Aceitar a Jesus para entrar na cidade, para ser salvo, é uma das piores coisas que é pregada na religião. Uma das maiores mentiras que é pregada no sistema religioso é falar que tem que aceitar a Jesus para participar dessa cidade. Olha, vão te cobrar caro se você quiser andar por vista. Não, eu tenho que fazer a minha parte, o famoso 50%. Né? Até uma vez eu preguei lá na religião sobre isso. A Deus, Cristo na cruz, fez 50%, agora você tem que fazer a sua parte. Mentira, abençoado, isso é mentira. O Evangelho é bem claro. Hebreus 10:14 diz que com uma única oferta, o próprio Deus garantiu a nossa moradia nessa cidade, e foi a oferta dele, nos fez perfeitos para sempre. Você está habilitado, você tem a porta da cidade, já foi aberta para você, você já mora nessa cidade. E vão te cobrar caro sim, porque o preço já foi pago. Se você não acredita em Paulo, porque Paulo é um homem, então veja o que foi que Jesus falou lá, né? Lá em João capítulo 19, 30, lá momentos antes dele entregar o Espírito, deram vinagre para ele beber, e antes ele disse, está consumado, já acabou, já está tudo pronto, abençoado, você não tem que pagar preço nenhum, não é por vista. Veja bem,
não caia nessa falácia que você tem que pagar o preço para entrar nessa cidade. Agora, você precisa se comportar como um cidadão da cidade. Porque a cidade, ela tem um comportamento, não é isso? Porque se você se comportar diferente, o dono da cidade, que é o próprio Deus, ele é teu pai, ele vai te corrigir, ele vai te ensinar. Agora, você perder a moradia nessa cidade, como dizem, vai perder a salvação, isso não vai. Deixar de participar também não vai, porque o preço já foi pago. E vamos terminar aqui, vamos encerrar no último verso. Olha só que coisa ali, esse verso aqui é maravilhoso. Efésios, capítulo 2, você já sabe qual é, verso 8 e verso 9, que diz assim, olha só, pela graça sois salvos. Pela graça, não é pela lei, não é pelas obras, não é por vistas, é pela graça. E por meio da fé, abençoado, por meio da fé. Não entre nessa conversa que você tem que fazer alguma coisa, tem que aceitar Jesus para ir morar no céu, porque é mentira. É pela fé, pela graça, sois salvos, por meio da fé, por meio da fé. E isto... Olha, o apóstolo Paulo é mais claro, como dizia um pregador muito bom que eu conheci, isso, ele falava, mais claro não canto galo, isso, olha o que ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, isso não vem de você, abençoado. O que é isso? É dom de Deus, Deus colocou isso em você. Esse dom, pela graça, sois salvos. Não vem das obras, o verso 9 encerra aqui de vez com essa polêmica. Não vem das obras, ou seja, as obras não podem te colocar na cidade e as obras também não podem te tirar da cidade. Para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie, abençoado. Então, veja bem, a Jerusalém Celestial, que nós estamos falando aqui, é o pacto da graça que já está nas nossas mentes e foi colocado por Deus através desse dom maravilhoso. Agora você precisa conhecer, entender o comportamento dessa cidade, desse pacto. E aonde que eu vejo isso? Romanos até Hebreus. Você precisa dessa educação. Romanos capítulo 1, verso 16, o que diz o apóstolo Paulo? Vamos ler aqui. Nós temos aqui 2 minutos. Romanos 1, 16, ele fala assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ontem eu estava falando com a abençoada lá do Rio Grande do Sul, Jandira, abençoada, não é isso? Um abraço para ti. Estava falando com ela sobre esse verso aqui, uma situação difícil. E olha, o que nos salva é isso aqui, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho de Jesus de Nazaré, é o Evangelho de Cristo, o Evangelho daquele depois da cruz, da Nova Jerusalém. Pois é o poder de Deus. Para quê? Para que serve esse poder de Deus? Para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que tem esse dom aqui na mente, que está nesse corpo de carne aqui. Primeiro do judeu e também do grego. Não é isso? Porque nele aonde? No Evangelho de Cristo, no poder de Deus, se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, de glória em glória, de conhecimento em conhecimento. Como está escrito, nós já lemos aqui, vamos repetir, o justo viverá da fé, não é das obras, abençoadas. Então não espere aí você não espere você ver uma cidade descer lá dos céus, de tijolo, de ouro, eu não sei de como, porque não vai ser visto, não vai ser visto. Só para encerrar, para terminar, quando diz que vai haver ruas de ouro nessa cidade, que João disse que andaremos em ruas de ouro. Andar em ruas de ouro é andar com a consciência limpa, tranquila, que nos dá o Evangelho. Ruas de ouro, feliz, tranquilo, com a consciência em Cristo, levando cativo a nossa mente ao conhecimento da graça de Cristo. Isso que são ruas de ouro. Você anda tranquilo, você deita, você dorme, você acorda e tudo te vai bem, porque na tua mente as ruas estão de ouro. Você anda bem, sabe que se você não acordar, você volta para o Pai. Tranquilo, não é isso? Isso que é andar em ruas de ouro. Não espere ver descer uma rua, com meio fio. Imagina você que situação, o asfalto não é preto, vai brilhar. Isso não existe, abençoado. Isso é coisa de menino.
isso não vai acontecer. Então, para encerrar, Jerusalém Celestial é o pacto da graça que já está nas nossas mentes. É o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, que João não pôde escrever claramente, a ele não foi dada essa honra, é isso? Então ele escreveu de maneira, por símbolos, não é isso? E nós entendemos porque está esclarecido pelo Evangelho da Graça de Deus. Abençoados, te peço aí mais uma vez que compartilhe a mensagem. Se for possível, se inscreva aí no nosso canal para que essa palavra corra e seja glorificada. Que outros irmãos saiam desse engano, dessa mentira de aceitar Jesus para ir para o céu e que vai descer uma cidade e sair abençoados. Isso nunca vai acontecer. O Evangelho não dá esse respaldo. O Evangelho diz que Deus, que Espírito, já está aqui, aqui dentro da cidade, aqui, na nossa mente. Somos um só Espírito com Ele. Melhor domingo para você. Receba que tudo está bem na sua vida. Muito obrigado aí pela sua participação. Tenho visto aqui bastante pessoas aqui. Não consigo ler todos, não é isso? Mas receba aí o nosso carinho, receba aí o meu amor por você estar aí participando aí comigo desse trabalho aqui. Estou vendo aqui o meu amigo, eu gostaria de pedir licença aos irmãos para falar sobre ele, meu amigo do Carmo, um amigo que eu conheci alguns anos atrás, não é isso? Que me ajudou muito, está aqui nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua vida, louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado a todos, um ótimo domingo e até recebo que será o próximo domingo. Abençoados com todas as bênçãos.